Olá, sejam bem-vindos à aula 2 do mini curso em Educação Continuada. Meu nome é Janaína, sou aluna do curso de Nutrição na UFRJ Campus Macaé, estou sendo orientada pela professora Fernanda e o tema da aula de hoje é Perfil Epidemiológico Nutricional de Gestantes e Crianças. Durante a gestação, o corpo da mulher passa por diversas alterações fisiológicas e metabólicas para propiciar um adequado crescimento e desenvolvimento ao feto. Essas alterações vão resultar em maior demanda por macro e micronutrientes específicos, que, quando não adequados, podem aumentar a susceptibilidade da mulher a inadequações nutricionais, que vão refletir na saúde da criança. Assim, a promoção do adequado estado nutricional materno durante a gestação é fundamental para garantir a saúde do binômio mãe-filho. A obesidade é considerada uma epidemia global, visto que atualmente no mundo há mais pessoas obesas do que abaixo do peso. A obesidade é uma doença que é caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura no corpo. Dados da Organização Mundial de Saúde demonstraram que em 2016, cerca de 13% da população adulta mundial era obesa. No Brasil, dados do Vigitel demonstraram que em 2019 a obesidade afetava 20,3% da população adulta, em sua maioria mulheres. Esses índices vêm crescendo entre as mulheres em idade reprodutiva. Os estudos demonstram que cerca de 1/3 das mulheres nessa faixa etária são obesas, o que é preocupante, visto que a obesidade materna aumenta o risco de complicações durante a gravidez, como diabetes gestacional, a pré-eclâmpsia e as complicações no parto e no pós-parto. Atrelado a isso, observa-se um aumento global na prevalência de obesidade infantil. No mundo, 38,2 bilhões de crianças menores de 5 anos tinham sobrepeso ou obesidade em 2016. No Brasil, o número também é preocupante, visto que em 2018 a obesidade afetava cerca de 7,9% das crianças menores de 2 anos, 6,5% das crianças de 2 a 4 anos e 13,2% das crianças de 5 a 9 anos. E, tradicionalmente, assume-se que a obesidade ocorre devido a um desequilíbrio entre o consumo e o gasto energético. No entanto, é evidente que alguns indivíduos são propensos a desenvolver a obesidade devido a alguma vulnerabilidade pré-existente. E as evidências são crescentes de que a programação metabólica desempenha um papel importante na regulação dessa vulnerabilidade. A programação metabólica é definida como estímulo intrauterino ou pós-natal precoce com repercussões duradouras ou para a vida toda. A obesidade materna não causa apenas complicações a curto prazo, mas também tem efeitos a longo prazo na composição corporal, no metabolismo e na predisposição à obesidade, resistência à insulina e dislipidemia nos filhos. Já é demonstrado que filhos de mães obesas e portadoras de diabetes gestacional apresentam algumas alterações epigenéticas, como mudança no padrão de metilação do DNA, aumento da expressão de microRNAs que estão associados com a resistência à insulina e complicações na gestação, modificações nas histonas que estão associadas com a etiologia de doenças cardiometabólicas, e alterações na microbiota intestinal, que afetam diretamente o sistema imunológico. Ainda, estudos com roedores demonstram que, em fetos de camundongos obesos, foi observado maior deposição de gordura subcutânea, hipertrofia nos adipócitos e diminuição da expressão de GLUT4, que estaria relacionado com resistência à ação da insulina. Em camundongos fêmeas que consumiram dieta obesogênica antes do acasalamento e durante a lactação, foi observado na sua prole maior ingestão de alimentos, maior adiposidade, hipertensão e resistência à insulina quando comparadas à prole de camundongos controle. E em camundongos fêmeas que consumiram dieta hiperlipídica durante a gestação, foi observado na sua prole aumento de peso corporal, hiperglicemia, hipertensão, esteatose hepática e resistência à insulina quando comparadas à prole de camundongos controle. Visto
isso, o conhecimento do perfil epidemiológico nutricional das gestantes é importante para que o nutricionista possa promover a manutenção do adequado estado nutricional materno e assim reduzir os agravos relacionados à má nutrição ao binômio mãe e filho. Então, essa aula tem como objetivo apresentar para vocês um pouco do perfil epidemiológico nutricional, começando pela população global, passando pela população do país, do estado do Rio, até chegar ao município de Cabo Frio. Os estudos epidemiológicos a nível global demonstram, que atualmente no mundo, como dito anteriormente, há mais pessoas obesas do que abaixo do peso, e a obesidade vem crescendo em níveis endêmicos no mundo. Em 2016, a obesidade acometeu 650 milhões de adultos, o que representa 13,2% da população adulta mundial. Ainda é demonstrado que a obesidade acomete mais as mulheres do que os homens. Dados da Organização Mundial de Saúde demonstraram que a prevalência de obesidade entre mulheres adultas em 2016 foi de 15,3%. Os estudos também demonstram que a obesidade vem crescendo entre as mulheres em idade reprodutiva. Um estudo realizado nos Estados Unidos, por exemplo, estimou que 1/3 das mulheres nessa faixa etária são obesas. Entretanto, não há estudos epidemiológicos a nível global que demonstram a prevalência de obesidade entre mulheres gestantes. Nas crianças, os estudos epidemiológicos a nível global demonstraram que 38,2 bilhões de crianças menores de 5 anos tinham sobrepeso ou obesidade em 2016. E que, entre os anos de 2000 e 2018, houve redução dos índices relacionados à desnutrição e aumento dos índices relacionados ao sobrepeso e obesidade. A prevalência de baixa estatura por idade entre crianças menores de 5 anos diminuiu de 32,5% no ano de 2000 para 21,9% no ano de 2018. Enquanto o excesso de peso por estatura aumentou de 4,9% no ano de 2000 para 5,9% no ano de 2018. Esse aumento na prevalência de excesso de peso entre as crianças é preocupante, pois aumenta o risco de desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, não só na vida adulta, mas também durante a infância. Os dados epidemiológicos a nível global podem ser encontrados no Observatório Global em Saúde, que é um banco de dados epidemiológicos alimentado pela Organização Mundial de Saúde, que pode ser acessado pelo QR Code, que está disposto ao lado, e também no Observatório Global de Obesidade, que é um banco de dados alimentado com dados de diversos órgãos, e anualmente gera o Atlas Mundial de Obesidade. Esse site, com todos esses dados, pode ser acessado pelo QR Code também, que está disposto ao lado. Agora que conhecemos o perfil epidemiológico nutricional global, vamos conhecer um pouco do perfil epidemiológico do nosso país, o Brasil. Então, o Brasil acompanha o cenário global. A obesidade vem crescendo no país. Os dados publicados pelo último Vigitel demonstraram que a obesidade atingiu a prevalência de 20,3% entre os adultos no ano de 2019. No país, a obesidade também acomete mais as mulheres, onde a prevalência é de 21,9%, do que os homens, onde a prevalência é de 18,3%. E durante a gestação, a prevalência de sobrepeso e obesidade também é alarmante. Dados do CISVAN, referentes ao ano de 2020, demonstraram que o excesso de peso atingiu 51,6% das gestantes no país, onde 28,6% das gestantes estavam com sobrepeso e 23% com obesidade. Nas crianças, os dados do Atlas de Obesidade Infantil do Brasil, publicado no ano de 2019 pelo Ministério da Saúde, demonstraram que 18,9% das crianças menores de 2 anos possuíam excesso de peso no país. Dessas, 7,9% possuíam sobrepeso e 11% possuíam obesidade.
Esses dados são acompanhados por um bom índice de aleitamento materno exclusivo entre as crianças pelos parâmetros da Organização Mundial de Saúde, que demonstra como boa a prevalência maior que 50%. Entretanto, foi observado também um alto índice no consumo de alimentos ultraprocessados entre as crianças de 6 a 23 meses de idade, o que pode estar ocasionando esse excesso de peso nessas crianças. As informações epidemiológicas a nível nacional, do Brasil, podem ser encontradas nas publicações do Vigitel, onde a mais recente foi publicada no ano de 2020, com dados referentes ao ano de 2019. Essa publicação pode ser acessada pelo QR Code ao lado, e também nos relatórios públicos do SISVAN, que é um banco de dados alimentado mensalmente com dados de pacientes que são acompanhados pelo Sistema Único de Saúde. E esse site pode ser acessado pelo QR Code que está disposto ao lado. Dados epidemiológicos de obesidade entre as crianças podem ser acessados também no Atlas de Obesidade Infantil do Brasil, que também é publicado anualmente, mas a última publicação foi realizada no ano de 2019 e os dados também são referentes ao ano anterior, que é 2018. Esse Atlas pode ser acessado pelo QR Code que está disposto ao lado, e também os dados epidemiológicos e alimentares da população brasileira podem ser acessados na pesquisa de orçamento familiar que é realizada pelo IBGE. Ela não é tão recente, visto que a última publicação é referente aos anos de 2008 e 2009, mas temos que ficar atento, pois a versão mais atual está para ser publicada em breve, e ela será referente aos anos de 2017 e 2018. Enquanto isso, deixo o link para acesso da versão que temos publicada atualmente. Agora, vamos conhecer um pouco do perfil epidemiológico nutricional da população do estado do Rio de Janeiro. Dentre as capitais brasileiras, o Rio de Janeiro ocupa a 5ª posição no ranking de maior frequência de adultos com sobrepeso e a 7ª posição no ranking de adultos com obesidade. E a obesidade acomete mais as mulheres do que os homens na capital do Rio. A capital também é a 3ª no número de mulheres com sobrepeso e a 5ª no número de mulheres com obesidade. Esses índices também são elevados entre as gestantes no estado, onde 27,4% das gestantes possuem sobrepeso e 26,8% são obesas, totalizando 54,3% das gestantes do estado com excesso de peso, segundo os dados do SISVAN referentes ao ano de 2020. Nas crianças, segundo os dados do Atlas de Obesidade Infantil no Brasil, o estado do Rio de Janeiro encontra-se acima da média nacional de excesso de peso e obesidade entre as crianças menores de 2 anos. Os dados demonstram que no estado, 20,3% das crianças menores de 2 anos possuíam excesso de peso no ano de 2019, e dessas, 11,1% possuía sobrepeso e 9,2% possuía obesidade. Dados mais recentes do SISVAN demonstram uma redução nesses índices. No ano de 2020, segundo os dados do SISVAN, 12,9% das crianças menores de 2 anos possuíam sobrepeso ou obesidade, onde 8,2% possuíam sobrepeso e 4,7% obesidade. Ainda, dados do Boletim Epidemiológico publicado em 2020 pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro demonstrou que as maiores prevalências de sobrepeso e obesidade entre crianças menores de 2 anos eram no município de Mesquita, onde a prevalência de sobrepeso foi de 21,9%, e no município de Laje do Moreaé, onde a prevalência de obesidade foi de 34,9%. E as menores prevalências foram observadas nos municípios de Iguaba Grande e em Areal. As informações epidemiológicas do estado do Rio de Janeiro podem ser encontradas nas publicações do Vigitel,
que pode ser acessada pelo QR Code ao lado, no site do CISVAN, que também pode ser acessado pelo QR Code ao lado, no Atlas de Obesidade Infantil no Brasil, que pode ser acessado pelo QR Code ao lado, e também no Boletim Epidemiológico do Estado do Rio de Janeiro. Agora que já conhecemos o perfil epidemiológico nutricional da população mundial, da população do país e da população do estado do Rio, vamos ver como andam esses índices no município de Cabo Frio. Infelizmente, o cenário no município de Cabo Frio não é diferente do que foi observado nos outros locais, ou seja, há altos índices de sobrepeso e obesidade nessa população. Como podemos observar, a obesidade também acomete mais as mulheres do que os homens no município e a prevalência de obesidade entre as mulheres adultas chega a 39,6% no município, ou seja, é mais alta do que a média nacional e estadual. Entre as gestantes também não é diferente. Segundo dados do CISVAN de 2020, o excesso de peso acometeu mais da metade das gestantes no município, onde 27,6% possuíam sobrepeso e 23,9% possuíam obesidade. Ainda temos que ficar alertas ao alto índice de gestantes abaixo do peso, onde a prevalência chegou a 19,1%. Dentre as crianças, os dados do CISVAN de 2020 demonstraram que a obesidade acometia 3,9% das crianças menores de 2 anos e o sobrepeso acometia 9% das crianças menores de 2 anos. Apesar desses índices parecerem baixos quando comparados ao que vimos no mundo, no país e no estado, há também no município um alto índice de crianças em risco de sobrepeso, onde a prevalência das crianças menores de 2 anos em risco de sobrepeso chega a 21,3%. Então temos que ficar alertas, pois em breve, ainda na infância ou até na vida adulta, essas crianças podem se tornar crianças com sobrepeso e até crianças obesas. Também, analisando os dados do CISVAN, podemos observar que a obesidade acomete mais as meninas do que os meninos e já o sobrepeso acomete mais os meninos do que as meninas. E o padrão de consumo alimentar dessas crianças não está disponível no CISVAN. As informações a nível municipal podem ser encontradas no site do CISVAN, que o QR Code está disposto ao lado. Então, visto tudo isso, qual é a projeção que temos para os próximos anos do perfil epidemiológico nutricional da população? Apesar dos estudos epidemiológicos mais recentes demonstrarem que o sobrepeso e a obesidade prevalecem na população adulta e infantil no país, o futuro é incerto e pode mudar drasticamente, devido à chegada da pandemia de Covid, atrelada à alta do preço dos alimentos e à redução da renda familiar. Dados da pesquisa de orçamento familiar realizada pelo IBGE entre os anos de 2017 e 2018, ou seja, um período anterior à pandemia, demonstraram que a alimentação ocupava a terceira maior participação no gasto das famílias brasileiras, que a alimentação comprometia cerca de 17,2% da renda familiar, que em reais cada família brasileira gastava em média R$ 658,23 com alimentação e que o grupo familiar que custava mais caro para os brasileiros era o grupo das carnes, vísceras e pescados. Com a chegada da pandemia, os estudos recentes demonstram que cerca de 59,3% dos brasileiros estão em insegurança alimentar, ou seja, não comem em qualidade e em quantidade consideradas ideais, e 9% da população brasileira está passando fome. Esse é o maior índice de fome observado nos últimos 17 anos. E dentre os beneficiários do Bolsa Família, esses índices são ainda mais alarmantes, visto que a insegurança alimentar atinge 88,2% dessa população.
Também, em domicílios com crianças de até 4 anos de idade, a insegurança alimentar atinge 70,6% desses domicílios. E desses 70,6%, 20,5% estão passando fome. E a fome é mais prevalente em domicílios chefiados por mulheres quando comparados a domicílios chefiados por homens. Então, é uma característica que temos que ficar sempre atentos. E também, como esperado, o alimento que os brasileiros mais relataram ter deixado de consumir nesse período foram as carnes, né, que, como dito anteriormente, constitui o grupo alimentar que custa mais caro para os brasileiros, seguido das frutas, dos legumes e das verduras. E, em contrapartida, o consumo de alimentos industrializados apresentou alta neste período, provavelmente por se tratar de alimentos que são economicamente mais acessíveis à população. E essa mudança no padrão alimentar da população pode predispor a alguns problemas de saúde nos próximos anos, como o aumento da incidência de doenças na população, como a desnutrição, a obesidade, né, que pode estar mascarando também uma desnutrição, a chamada fome oculta, e também as doenças que são secundárias à obesidade, como as doenças cardiovasculares e o diabetes mellitus do tipo 2. Portanto, né, visto tudo isso, é importante que o nutricionista esteja atento e atualizado sobre os indicadores mais atuais para o manejo correto da população por ele assistida, possibilitando assim a minimização dos agravos nutricionais, seja pelo excesso ou pela falta de alimentos. E atualmente, as orientações nutricionais devem ser pautadas pela escolha de alimentos que são saudáveis e também que sejam economicamente acessíveis à população. Além disso, o profissional deve estar atento à necessidade de orientar os usuários quanto aos programas sociais existentes no país atualmente e até encaminhá-los a eles quando couber. Então, eu gostaria de agradecer a todos pela participação e pela atenção.